Seja bem-vindo ao canal Rapidola. Hoje a gente vai conversar sobre potência, né? O que seria uma potenciação e, no caso, o primeiro tópico seria entender a definição que seria uma potência com expoente sendo um número natural. Observe o seguinte, quando você tem, por exemplo, isso aqui, vamos colocar bem aqui, quando você tem 5 vezes 5 vezes 5, esse 5 aqui está aparecendo quantas vezes? Isso mesmo, 3 vezes. Então, a gente vai escrever isso aqui como sendo 5 elevado à terceira. É assim que faz a leitura. 5 elevado à terceira, 5 elevado à quarta, 2 elevado à quinta. Olha só, quando você tem 5 elevado à terceira, esse 5 nós vamos batizar pelo nome de base. Então, esse 5 é a minha base. Esse 3 que aparece aqui, eu vou denominar de expoente. E o expoente, ele representa quantas vezes vai aparecer a base. Então, o que é uma potenciação? É uma multiplicação de bases iguais. Então, quando você escreve 5 à terceira, isso vai representar que a minha base 5 vai aparecer 3 vezes. Então, essa é a definição de potência. Então, isso você não pode esquecer. Que qualquer dúvida que você tiver, você vai recorrer para a definição. Evidente que a gente pode resolver 5 elevado à terceira a uma observação. No caso de 3, a gente pode ler também 5 elevado ao cubo. E no caso de 2, que pode ser 5 elevado à segunda, a gente pode ler 5 elevado ao quadrado. E aqui você vai ter o seguinte, 5 à terceira é 5 vezes 5 vezes 5, que vai dar um valor aqui de 125. Então, não esqueça. E esse resultado aqui, o 125, é ele que recebe o nome de potência. Então, quando você chama, vamos estudar potência, na verdade, a potência é o resultado dessa operação de multiplicação de bases iguais. Vamos chamar isso aqui de exemplo A. Vamos fazer mais um exemplo B aqui. Se você tivesse, por exemplo, 4 elevado a 2, ou então 4 elevado ao quadrado, aqui você vai ter 4 vezes 4 e, no caso, vai dar 16. Não esqueça, esse 4 é chamado de base, esse 2 chamado de expoente e o meu 16, que é o meu resultado, nós chamamos de potência. Cuidado com algumas situações. Por exemplo, você poderia ter aqui uma base sendo um número negativo. Se você tivesse menos 5 elevado à segunda, o que isso quer dizer? Menos 5 elevado à segunda vai ficar menos 5, que multiplica menos 5. A minha base é menos 5 e essa base eu vou repetir 2 vezes, que é o expoente. Que você faz as contas, menos com menos vai dar mais, 5 vezes 5 vai dar 25, que é a minha potência. Não esqueça, base menos 5, 2 é o meu expoente e o resultado é a minha potência. Um cuidado que você deveria ter, né, logo nesse início, seria o seguinte. Tem um detalhe que muita gente erra, que seria esse aqui, menos 5 elevado à segunda. Observe que a leitura é a mesma, menos 5 à segunda e menos 5 à segunda. Mas o visual aqui diz que apenas quem está sendo elevado ao expoente 2 é apenas o 5. A base não é menos 5, é menos 5 aqui na letra C, que está entre parênteses. Nesse caso, a minha base é apenas o 5, esse menos está fora, e você repete aqui, 5 vezes 5, e aí o resultado vai ficar menos 25. Então, cuidado com essa observação, muita gente erra essa situação aqui de não notar se está o parêntese aqui ou não está o parêntese. Um outro detalhe importante que eu chamaria a atenção seria o seguinte, fazer uma letra E para vocês aqui. Se você tivesse menos 4 elevado à terceira, menos 4 à terceira vai ficar menos 4, que multiplica menos 4, que multiplica menos 4. Eu pego a minha base e vou repetir ela 3 vezes multiplicando. Aqui, menos com menos vai dar mais e mais com menos vai dar menos. 4 vezes 4 vai dar 16, vezes 4 vai dar 64. Então, não esqueça de uma observação aqui, que é bem conhecida assim, que a gente fala, base negativa elevada a um expoente par, o resultado é sempre positivo.
Muro, eu tenho que decorar isso? Não necessariamente, porque isso aqui é por consequência da definição, mas são resultados comuns que é bom que você conheça. Então, base negativa ou positiva elevado a um expoente par, expoente pode ser aqui 2, pode ser 4, basta o expoente ser um número par, o resultado é sempre positivo. E no caso, quando eu tenho uma base positiva ou negativa elevado a um expoente ímpar, o resultado vai ser o sinal da base. Se aqui é mais, vai dar mais. Se aqui é menos, vai dar menos. Vamos acompanhar ainda nessa aula aqui o que acontece quando eu tenho um expoente que é um número inteiro negativo. Nesse caso, quando você tiver uma potência que é um expoente inteiro negativo, você vai fazer o seguinte. Por exemplo, a elevado a menos n, você vai inverter esse número. Recorde que aqui embaixo tem o número 1 subtendido, você vai inverter e o expoente vai trocar de sinal. Observação, nesse caso bem aqui, esse A não pode ser zero, porque aqui eu não posso ter uma divisão por zero. Por exemplo, se você tivesse aqui 5 elevado a menos 2, como é que eu faço para calcular? Você vai fazer o seguinte, aqui tem o número 1 subtendido, você vai inverter 1 dividido por 5, e esse expoente vai trocar de sinal. Se ele é menos 2, vai ficar mais 2. E aqui você vai fazer a conta. 1 dividido 5 elevado à segunda é 5 vezes 5. E o resultado vai dar 1 dividido por 25. Um outro exemplo, se você tivesse aqui 4 elevado a menos 3. Mesma situação, tem o número 1 aqui embaixo subtendido. Você vai inverter. E ao inverter, o expoente vai trocar de sinal. E aqui você desenvolve a potência. Recorde que 4 à terceira é 4 vezes 4 vezes 4. E aí o resultado vai dar 1 dividido por 64. Olha um outro exemplo aqui. Se você tivesse, por exemplo, aqui 2 terços elevado a menos 2. Uma fração elevada ao expoente negativo. Recorde também que você tem o número 1 aqui embaixo subtendido, você vai inverter e ao inverter vai ficar 1 dividido e o expoente vai trocar de sinal. 2 terços elevado à segunda. Aqui você pode fazer assim, ó, 1 dividido por 2 elevado à segunda e 3 elevado à segunda, porque 2 terços à segunda seria 2 terços que multiplica 2 terços. E aí você vai ter aqui 1 dividido por 2 vezes 2 vai dar 4, dividido aqui embaixo por 3 vezes 3, 9. E aqui eu tenho uma divisão de frações, ou eu posso fazer a leitura. O inverso de 4 nonos. O inverso de 4 nonos vai ser 9 dividido por 4. Mas qualquer dúvida, conserva a primeira pelo inverso da segunda, que é a mesma coisa. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Nós falamos de duas situações importantes. A definição de potência e a potência quando eu tenho expoente negativo. Acompanhe aqui em cima a próxima aula que vamos conversar sobre as propriedades de potência.